Ó Senhor Jesus, irmãos, mais uma vez eu venho aqui no meu canal trazer um relato concernente quando e que ano eu fui batizado com o Espírito Santo, né? A Bíblia diz em Mateus capítulo 3, versículo 11, que diz assim: E em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de levar suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. O próprio João relatou essas palavras e disse: Eu, João, batizo com água para arrependimento, batizo nas águas para arrependimento, mas ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Antes de iniciar esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, aperte a opção de vermelho que encontra-se aqui embaixo. Eu fui batizado com o Espírito Santo no ano de 1998, na cidade de Santa Maria do Pará. Cidade de Santa Maria do Pará. Eu fui criado com os meus avós de 5 anos até os aproximadamente 20 anos. Mas nesse ano de 98, eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador, através do meu avô. Vi o meu avô pregando dentro de casa, vi o meu avô lendo a Bíblia Sagrada dentro de casa. Ele explicava a palavra de Deus para nós, ele explicava a palavra de Deus para as minhas irmãs, para minha avó. Uns ouviam, outros não queriam ouvir, outros não davam a mínima, outros ficavam emburrados, outros não davam atenção. Mas um neto sempre estava ouvindo o seu velho avô lendo a Bíblia Sagrada. E um dia, através do meu avô, ele pregando a palavra de Deus, ele me falando de um Deus que morreu, de um Deus 100% homem e 100% Deus, um Deus da Bíblia, um Deus das Escrituras, o Deus do livro sagrado. Eu acreditei nas Escrituras, eu acreditei na Bíblia,
antes de um mês, mas já era novo convertido. Fui para o culto, muita bênção, muita presença de Deus. Retornei para casa com a minha Bíblia na mão, gravata. Fui para meu quarto e eu comecei a orar antes de dormir. Era 11 e pouco da noite, minha avó estava no quarto. Minha avó era muito católica, minhas tias e minhas irmãs muito católicas. E lá em casa, os únicos que eram evangélicos, que tinham aceitado a Cristo da Bíblia como Salvador, era eu e meu avô. Eu estava no quarto orando. Meu avô estava para Belém, meu avô não estava em casa. Meu avô trabalhava como dentista em Belém. Eu estava em casa. E eu fui para o meu quarto pequeno orar. E eu comecei a orar. Comecei a entrar na presença do Deus vivo. E no momento que eu comecei a entrar na presença de Deus, orando, buscando antes de dormir, de repente o quarto começou a esquentar. Acredite e creia, isso aconteceu comigo. O quarto começou uma quentura que eu não entendia. O tempo não estava quente, o tempo estava frio, fresco. E eu estava ali no quarto, e aquela quentura em cima de mim, eu de joelho dobrado, e aquela quentura. Eu não sabia o que era aquilo. Peguei o colchão, coloquei entre o sofá da vovó. E lá em casa tinha uma janela muito grande. Uma janela, nós morávamos em um prédio de altos e baixos. Tinha uma janela lá, acho que aquela janela tinha um metro e meio aproximadamente. E eu botei ali o colchão, e eu comecei a orar. Fui buscando a presença de Deus, de joelho dobrado, orando. Interessante que eu fui batizado com o Espírito Santo. Muitos são batizados com o Espírito Santo, gritam, clamam em voz alta. Eu não sou contra, né? É muito bom quando você grita, clama em voz alta, guerreia, busca a presença do Deus vivo. Isso é extraordinário. Mas eu fui batizado com o Espírito Santo desse jeito. Fui batizado com o Espírito Santo assim. Eu em casa orando, em silêncio, minha avó no quarto, deitada, e de repente de novo, ali na sala, a sala começou a esquentar. Aquela quentura em cima de mim, no meu peito. E na hora que eu fui me virar para mim deitar, eu estava de joelho, na hora que eu fui me virar para mim deitar, quando eu olhei para minha direita, eu vi uma mão. Eu estou testificando, estou testemunhando, porque eu vivenciei isso. Eu vi isso. Eu vivi essa história. Eu vivi esse momento. Eu fui batizado assim com o Espírito Santo. Eu vi com os meus próprios olhos uma mão daqui para cá, mas essa mão era puro fogo. Você já acendeu um fogo de um fogão e viu como é o fogo? É desse mesmo jeito. Mas aquela mão que eu vi era um fogo tão extraordinário, era um fogo tão poderoso, que era mais potente do que um fogo de um fogão. E eu vi aquela mão, não fiquei com medo daquela mão, e aquela mão se aproximava, e eu vendo aquela mão. Eu vendo aquela mão, não me deu medo, não me deu nenhum desespero, me deu uma tranquilidade. Aquela mão veio e fez assim, ó. Eu fui batizado com o Espírito Santo em casa. Eu fui batizado com o Espírito Santo com imposição de mão. Interessante, mas não uma mão dessa terra, uma mão divina, uma mão celestial. Eu fui batizado com o Espírito Santo pela imposição das mãos do meu Jesus. Do Espírito Santo pousou sobre a minha cabeça. Eu vi aquela mão, dedos, tinha dedos, braços. Aquela mão via com tanta tranquilidade, via, e quando a mão bateu na minha cabeça, os meus lábios tomaram de conta. Uma presença muito forte tomou de conta dos meus lábios. Comecei a falar umas línguas tão extraordinárias.
Eu queria como tentar se parar, mas não consegui. Eu fui cheio da presença de Deus. Eu fui batizado com o Espírito Santo em casa. A presença de Deus foi tão forte, foi tão extraordinária, que simplesmente eu fui arrebatado. Eu estava acordado, como estou aqui conversando, relatando esse vídeo, relatando esse testemunho, e eu apaguei, fui arrebatado. No dia seguinte eu tinha uma irmã da Assembleia de Deus que morava de frente de casa. Eu procurei aquela irmã e falei para a irmã: irmã, aconteceu comigo algo extraordinário, algo que eu não estou entendendo. Ela falou assim: o que foi, meu filho? Estava orando para me dormir, de repente o quarto começou a esquentar. Eu saí do quarto, fui para a sala, aquela quentura subiu de mim. Na hora que eu me virei, eu vi uma mão de fogo. Eu falei: eu vi uma mão de fogo. Ela falou: como? Me explica. Eu falei: irmã, eu vi uma mão de fogo. Aquela mão via e pousava sobre a minha cabeça. E eu comecei a falar línguas. Eu falava coisas que eu não entendia. Ela falou: meu filho, você foi batizado com o Espírito Santo e com fogo. E com fogo. Nesse dia eu comecei a ter experiências. Olhava para aqueles matos, muito mato, a gente estava dentro da mata. Eu olhava para aqueles matos, começava a pregar. Olhava para o Horacildo, começava a pregar e falar: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. Irmãos, para a glória de Deus, aquela mesma mão que eu vi quando fui batizado com o Espírito Santo, eu vi em cima do monte. Na hora que eu estava pregando no meio do mato, no meio do monte, eu mais um obreiro da Deus Amor, pregando no meio do mato, eu vi aquela mão mais uma vez. Só que aquela mão fazia assim, ó, ela girava entre nós, e ela fazia assim, como se quisesse pousar sobre a nossa cabeça. Eu
fui tão cheio da glória de Deus, eu fui tão cheio da presença de Deus, que Deus me tomou em línguas estranhas. Deus me tomou no mistério. Eu entrei no mistério tão forte, tão forte, tão forte. Foi uma coisa muito forte, muito extraordinária, muito poder de Deus que eu senti. E foi isso. Inscreva-se no nosso canal. Sempre estarei testificando, levando uma palavra, testemunhando, dizendo que Jesus é um Deus que batiza com o Espírito Santo, e é um Deus que salva, é um Deus que cura, e é o mesmo Deus. Ele é o Deus da Bíblia. Ele é o Deus da Bíblia. É o Deus das Escrituras. E se você não aceitou Ele como Salvador, te convido, aceite esse Deus. Aceite esse Deus. Aceite esse Jesus do livro preto, do livro da capa preta. Aceite Ele. Se você aceitar Ele, você vai ter experiências divinas, experiências extraordinárias. Você vai ter uma luta, mas uma luta espiritual. Quando passamos a pertencer a esse exército, o exército de Cristo, pertencemos e fomos alistrados para uma guerra, para um combate, para uma peleja. E por isso a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra os demônios, contra as potestades, contra as legiões, contra os príncipes e potestades dos ares. Mas você não está sozinho. Quero te dizer, você não está sozinho nessa empreitada. Você não está sozinho nessa guerra. Você não está sozinho nessa batalha. Você não está sozinho nesse campo de guerra. Nesse campo de guerra existe o Deus Todo-Poderoso. Nesse campo de guerra tem anjos, anjos degladiando, anjos lutando a teu favor, ao nosso favor. E o nosso Deus nos garante armaduras espirituais. Nosso Deus nos garante revertimento. O batismo com o Espírito Santo é revertimento de poder. Poder. Poder e autoridade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E você que acabou de ouvir esse testemunho, aonde você estiver, você que é batizado com o Espírito Santo, receba essa mão de fogo sobre ti e seja batizado com o Espírito Santo. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus.